Agora, retomando aqui, né? Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e brota folha, sabei que está próximo o verão. Aqui a gente tem o termo clados, que é broto. Cortado para enxerto, ramo. Ó, Marcos 13, 28, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. É a geração da figueira. Está prometendo aqui, está fazendo uma promessa que eles iam se renovar, Israel ia se renovar. Temos aqui o termo ginomai, prolongação em forma da voz média de um verbo primário, tornar-se, vir à existência, começar, receber vida. Ápalos, tenro, é de um ramo de uma árvore que está cheia da seiva. Ó, Romanos 11,16. E se forem santas as primícias, da massa igualmente o será sua totalidade se for santa a raiz. Se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo oliveira, o texto que a gente já leu. Os primeiros cristãos, o que eles falam sobre isso? Agostinho de Hipona, certamente o que foi dito, e assim todo Israel será salvo. Muitos entendem de tal modo que o próprio Israel, segundo a carne, isto é, os judeus, no fim, haverão de crer em Cristo. Teodoreto de Ciro. Pois quando entrar a plenitude dos gentios, então também todo Israel será salvo. João Crisóstomo. E assim todo Israel será salvo. Ou seja, quando o tempo dos gentios, ó, o número de estrangeiros aqui já deu. São esses daqui que vão dar frutos. Agora Israel desperta novamente, tá? Ainda não chegou essa época. Agora eu vou explicar uma coisa, pessoal, para vocês, né? Que muitos falam, né? Que reclamam, mas Jesus ele só tacou pedra, né, no povo naquela geração, porque era uma geração perversa. E os profetas também fizeram isso, gente. Não tem dois pesos e duas medidas. Olha só o que Jeremias diz, ó. Jeremias 21, verso 2, diz assim: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Porventura o Senhor nos tratará segundo todas as suas maravilhas e fará que o rei se retire de nós? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas da guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos estão sitiando ao redor dos muros. Ajuntá-los-ei no meio dessa cidade, e eu mesmo pelejarei contra vós, com mão estendida e com braço forte, em ira e em furor, em grande indignação. Ou seja, aqui Deus está do lado de Nabucodonosor, correto? Porque muita gente reclama, né? Principalmente esses canais aí de judeu, aí de ortodoxo ou de antimissionário. Pega os versículos isolados do Novo Testamento, onde Jesus está fazendo o que qualquer profeta faz, né, com a geração má, ele repreende. Aí eles falam, oh, Jesus era contra o povo, era antissemita. Os próprios profetas faziam a mesma coisa. Só que também eles lançam oráculos de bênção. Ó, Jeremias 50, fuge do meio da Babilônia. Por quê? Porque ele ia punir a Babilônia, correto? Jesus faz a mesma coisa. Ele pune a sua geração. Aqui, ó, a rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração, porque era uma geração má, incrédula. Aí ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Que com a questão da mulher cananeia, mas ele veio naquele período, não que Jesus é só para os israelitas. Ele primeiro veio falar com o seu povo, correto? Aí veio a rejeição do seu povo, então as nações recebem o reino. Porém, ó, depois o evangelho ele é pregado a todas as nações, correto? Ó, Atos 1 também. Olha, o Atos 1, verso 6 é muito interessante, ó, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Você vê que há uma promessa de restauração, e o reino, inclusive. E Jesus não negou isso, só que Jesus respondeu. Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou a sua própria autoridade. Em nenhum momento ele nega isso, vocês percebem? Em nenhum momento ele nega isso, né? A mensagem é para todas as nações, correto? Israel, ele rejeita, Israel em parte, né? A maior parte de Israel rejeitou, porém eles vão ser enxertados novamente, é a geração da figueira.
Ó, vou provar isso para vocês. Antes de Mateus 24, Mateus 23, Jesus já deixa isso claro. Ele já deixa isso claro no capítulo 23 de Mateus. Vamos lá. Mateus 23 diz assim. Primeiro ele fala da geração que seria punida, que é a geração do primeiro século. Mateus 23, 35 diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Aqui sim é a geração do primeiro século. Né? O que ia vir sobre esta geração? O castigo, correto? Aí ele continua: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. Aqui ele vai falando aqui do quê? Do ano 70. Né? E o exílio ali do ano 135. Exílio não, diáspora. Ao verso 39, pessoal. Verso 39, entenda, olha como é importante esse verso 39. Pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis. Ou seja, aqui é a geração do primeiro século, vocês não vão me ver. Até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Observe que ele fala que aquela geração ali não, né? Longe, eu não vou ajudar vocês, não contem comigo. Até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso aqui é o que? Reconhecimento. Ou seja, é o despertar de Israel. A vinda dele ocorreria quando viesse uma aceitação de Israel a respeito dele. Não veriam até que boa parte, né, de sua nação, claro, o reconhecesse. Isso aqui é muito claro, pessoal. Esse verso 39.